Provérbios capítulo 31. O último dos capítulos de Provérbios. Os provérbios foram escritos na sua maior parte pelo rei Salomão, mas tem outras pessoas que também escreveram esse livro repleto de sabedoria. Um deles é o rei Lemuel, que escreveu parte desse capítulo que a gente vai ler agora. E como não poderia deixar de ser, nós vamos dedicar também a pregação de hoje à mulher, à vida da mulher, todas as coisas que envolvem a dimensão do ser feminino. E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Mulheres que constroem a sua casa e mulheres que podem destruir a sua casa. Mulheres que podem ser virtuosas e mulheres que podem ser desastrosas. Mulheres que podem ser cheias do Espírito de Deus e mulheres cheias de qualquer outra coisa que não tenha a ver com o Espírito de Deus. Mas não é só para as mulheres, não. Os homens têm uma importância enorme nesse relacionamento que nós vamos refletir juntos aqui. Provérbios 31, verso 10. A maioria de nós cresceu ouvindo uma versão na Bíblia, a versão Almeida, que diz esse texto que você recebeu aí como mulher. Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor excede o de rubis. A nossa nova versão internacional tem um outro texto, é uma poesia hebraica lindíssima. Eu sugeriria a você, de quando em quando, ler isso para sua esposa, para sua noiva, para sua namorada. Você vai ver como isso vai ser bom. Diz assim o texto bíblico: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Olha só que lindo, verso 11. O seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso, e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama e veste-se de linho e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. Não é lindo?
Eu sei que você está pensando assim, pastor, essa mulher tem tudo, ela está completa, não lhe falta nada, é impossível ser. Eu também acho. Eu tenho a impressão, e quero compartilhar com vocês, o que a Bíblia está dizendo aqui, não é que uma mulher vai ter todas essas qualidades, mas o mundo feminino como um todo, proporciona todas essas coisas que a gente tem aqui. Amém? Abra sua Bíblia no Velho Testamento, vamos ver uma dessas mulheres extraordinárias, segundo livro dos Reis, capítulo 4, segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Hoje nós vamos ler um livro que não é muito comum a gente ler, isso é um teste para a sua Bíblia. Se ela fica meio enrolada uma folha na outra assim, é um sinal que faz tempo que esse livro não é acessado por você. Mas nós vamos ler hoje, tem preciosidades para nós. Segundo Reis 4, verso 8. O título é A Ressurreição do Filho de uma Mulher da cidade de Sunem. Segundo Reis 4:8, eu vou ler apenas alguns versos. Verso 8 diz: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Dê um pulo ao verso de número 13. Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que nós podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você, junto ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu estou bem, entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Até aí, vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, fala-nos mais uma vez através da tua palavra. Produza em nós transformação. Gera ânimo, Senhor. Faz em nós todos os acertos que precisamos para a vida. Corrige os nossos passos. Dá direção para a vida. Especialmente nesse dia dedicado às mulheres. Que o Senhor nos fale com esse Deus que a sexualidade humana, o gênero humano, está todo contido em Ti. Revela-nos a Tua vontade de forma integral nessa noite, para que a gente, a conhecendo, a gente pode andar por caminhos de verdade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bem, como nós falamos desde o começo desse culto, esse final de semana é um final de semana dedicado às mulheres, Dia Internacional das Mulheres. E eu queria que você, por um momento só, os homens especialmente, tente imaginar um mundo sem a mulher. Eu sei que tem uns engraçadinhos que falariam assim: um mundo sem mulher teria menos conversas, pastor. É possível, mas um mundo sem mulher, provavelmente você não saberia o que fazer, e clamaria por ouvir muitas dessas conversas. Nós estamos vivendo num tempo em que a mulher, ela está acessando todas as áreas que antigamente só o homem. A mulher dirige avião, a mulher dirige empresas,
além de dirigir o lar, como sempre fez, a mulher, que mais atividades a mulher faz? Dirige a Petrobras, a maior empresa brasileira. Temos uma mulher presidenta da República. Na Argentina também temos mais mulher. A Alemanha é presidida por uma mulher. Quem mais? Hã? Caminhoneiras, estão sendo dito aqui? Não entendi. Trem, dirige trem. Mulher já dirige trem. O trem não é o marido dela. Não, tá. Então é o trem mesmo, que a mulher dirige. Então a mulher faz todas essas coisas importantes. Mas por outro lado, a mulher também, ela tem sido dado a ela um papel que esvazia ela. Se por um lado a mulher assume essas coisas que eram complexas para o sexo feminino, do outro lado a mulher está sendo colocada pela mídia como nada mais do que uma mercadoria. A mulher, ela vale quanto vale o seu corpo. A mulher, ela vale os 15 minutos de fama que ela pode mostrar num programa, num desses programas inteligentíssimos chamado Big Brother Brasil. A mulher, em muitos casos, ela é simplesmente algo que se compra e que se vende. Esse é o tempo que a gente vive. Mas isso é uma deturpação do que é ser mulher na Bíblia. Ser mulher na Bíblia é algo tão grandioso, mas tão grandioso, que toda a história bíblica, ela vai mostrar que Deus contou com elas para que o seu plano de redenção chegasse a todos os seres humanos. A Bíblia começa com uma mulher chamada Eva, cujo nome traduzido é mãe de toda a raça humana. Essa mulher que foi traída pelos seus sentidos, o olho dela ficou impressionado com o fruto proibido, o gosto veio na boca dela e ela toma do fruto e dá ao seu marido, e aí começa o início da queda humana, com todos os desdobramentos. Essa mesma mulher, que está envolvida na queda humana de forma tão intensa, para essa mesma mulher, Deus olha para ela e fala assim: olha, apesar de tudo, de você virá uma criança que esmagará a cabeça da serpente. Essa mulher, com essas ambiguidades todas, a Bíblia vai falar de uma mulher chamada Sara, ou as mães da nação de Israel, Sara, Rebeca, e quem mais? E quem mais? Raquel, exatamente. Três mulheres estéreis. Deus age na vida, na biologia delas, e de três mulheres estéreis Deus suscita uma nação que vai embalar o Messias na história, até que ele chegue ao útero de uma mulher, de uma virgem chamada Maria. Mulheres usadas por Deus. Na maternidade de Sara tem a promessa da esperança. Que esperança é essa? A esperança de que o homem não pode fazer, do que a biologia não pode fazer, Deus pode fazer. Que é trazer vigor ao útero de Sara e ela ter um filho, e desse filho, ele ser o filho da promessa. Rebeca traz na sua maternidade a promessa de prosperidade, de que Deus está formando um povo a partir de uma tribo, de algumas tribos, e que essa gente seria cuidada por Deus. E mesmo quando eles estivessem em terra estranha, Deus daria a eles prosperidade. Na maternidade de Raquel, a gente vê Deus trazendo a promessa de proteção. José é o símbolo da proteção da nação em terra estranha. A gente vê mulheres na Bíblia como Joquebede. Você ouviu tanto falar de Moisés na Bíblia, mas talvez não tenha ouvido falar que a sua mãe se chamava Joquebede. Essa mulher incrível,
que no momento em que todas as crianças estavam sendo mortas pelo faraó, ela coloca o pequeno Moisés dentro de um cesto de madeira, e é por isso que aquela coisinha que você usa, mamãe, se chama Moisés, é por causa desse fato histórico, e essa criança é colocada no Nilo, e Deus interage na história, a filha do faraó encontra, a irmã de Moisés vê que ela encontra e fala assim, eu tenho alguém para cuidar dessa criança, a senhora quer? Quero. E a própria mãe de Moisés, Joquebede, vem cuidar de Moisés. Uma mulher que vai vendo o filho na frente dela, criando o filho, mas sabe que o filho não vai ficar com ela. Isso é o mundo da mulher. A Bíblia vai falar de mulheres como Esther, essa mulher que pela ousadia estava no lugar certo e na hora certa. Uma rainha vivendo numa terra estranha, havia um plano para exterminar os judeus, o seu povo, e ela está na hora certa, no lugar certo, e por causa de Esther, os judeus não são exterminados. A Bíblia vai falar de mulheres como Ruth, uma estrangeira, que entra na genealogia de Jesus, mesmo sendo estrangeira. E é um sinal de que a graça de Deus alcança todos os seres humanos. Tem mulheres como Débora, num tempo que os homens de Israel eram mais frouxos do que já foram. Se levanta uma mulher governanta, juíza, cheia de sabedoria de Deus, e julga e decide pela nação inteira. A Bíblia vai falar de mulheres no Novo Testamento como Dorca. E eu gosto muito da história de Dorca, porque ela é uma mulher tão extraordinária, que a morte dela provocou uma comoção na cidade inteira. Todo mundo falou, quem morreu foi Dorca? Não, não pode ter sido. Essa mulher é um exemplo para a gente. Quem dera a gente deixar esse legado, que quando a gente partir, ninguém ouse falar, foi tarde. Mas que as pessoas falam, não, isso é uma perda inestimável. E eu não estou falando só partir para outra vida, não. Porque a vida da gente tem nuances. Às vezes, a gente parte de um emprego para outro. A gente parte de uma cidade para outra. E a gente vai deixando legados. O legado de Dorca é excelente. O que dizer das mulheres que serviram o ministério de Jesus? As Marias. As 3 Marias, dentre elas, Maria Madalena. Uma mulher possessa de espíritos malignos, e quando é liberta por Jesus, se torna uma mulher tão extraordinária, que é o primeiro ser humano a ver Jesus depois da ressurreição. A história dessas mulheres extraordinárias, e das suas vidas incríveis, cheias de ambiguidade, como Eva, ora está envolvida na queda humana, ora Deus fala para ela, apesar de tudo, você está envolvido também na redenção humana. Mulheres como Sara, que ri do que o anjo fala para ela, que ela vai ter um filho, e ela dá aquela risadinha assim, mas daqui a pouco a graça de Deus a abraça, e ela vê que o que Deus estava falando era sério mesmo, e a coisa aconteceu. Mulheres que têm dias excelentes, cheio de alegrias, cheio de criatividade, mas tem dia que a coisa não está fácil. Não é verdade? Tem dia que é melhor você cantar a musiquinha da Rita Lee, é cor-de-rosa choque, cuidado. Esse mundo feminino que Deus trouxe para a existência humana, ele tem muito a nos dizer, e coitado de nós, se a gente não tivesse essas mulheres ao nosso lado. E eu queria falar a vocês uma dessas mulheres extraordinárias. Eu falei de várias mulheres aqui que têm nome, têm linhagem. Mas esse texto que nós lemos agora no 2º livro de Reis, é uma daquelas mulheres anônimas da Bíblia. A gente conhece ela porque a Bíblia identifica ela no tempo do profeta Eliseu, e que a gente chama ela a mulher sunamita. Mas sunamita não é um nome. Sunamita quer dizer que ela nasceu numa cidade chamada Sunem, e o nome seria Sunemita, e com a adequação do nosso português a gente chama de Sunamita.
mas a gente nem sabe o nome dessa mulher. Mas a história dessa mulher é uma daquelas histórias incríveis da Bíblia que a gente nem sabe o nome da pessoa. A sua história de vida ela é encantadora porque a sua vida é um turbilhão de acontecimentos. Vai acontecendo um monte de coisas e essa mulher vai se posicionando de forma íntegra, virtuosa. Na vida dessa mulher a gente passa, olha que interessante, da mesmice para um milagre. Aí depois do milagre vem uma tragédia. Aí depois da tragédia vem um milagre de novo. Então não tem nada de comum a vida dela, sempre está acontecendo alguma coisa. E os versos 8 ao 37 que a gente leu aí, alguns deles, vai contar a história dessa mulher na época do profeta Eliseu. E eu queria compartilhar com vocês coisas que, lendo essa história, me encheram de esperança, de ver as mulheres das nossas vidas agindo como essa mulher. Eu creio que essa mulher, ela encarna as qualidades que nós lemos aqui em Provérbios. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor, ou seja, ter ela do lado, vale mais a pena do que ter um monte de pedras preciosas. Eu sei que talvez muita gente hoje convive numa relação tão difícil com a mulher, que talvez esteja falando assim, se está me ouvindo aqui, ou pela internet, ou por qualquer outro lugar que você vai ver essa pregação. Pastor, tem mulher que vale mais que o rubi, mas o senhor não conhece a que eu vivo com ela. É quase uma pedrinha de cálculo renal, não de rubi. E aí a gente teria que perguntar assim, será que você tem participação nisso de fazer essa mulher ter ficado assim? Será que a gente contribui para isso, de que a mulher que a gente quer ter, ou a mãe que a gente quer ter, a gente não tem a contribuição muito no que ela se tornou como pessoa, como ser humano? Quando a gente olha para essa mulher extraordinária, que morava na cidade de Sunem, a gente vê a capacidade dela de agir com sabedoria e discernimento. Deixe-me contar a história dela. Essa mulher é identificada na Bíblia como uma mulher rica, ela tinha posses. E ela estava numa cidade que o profeta Eliseu passava com certa frequência no seu ministério. E é uma mulher observadora, porque ela observa que o profeta está passando. Um dia ele vai, outro dia ele vem, na semana que vem ele passa de novo, e ela observa. Como é bom ter mulheres observadoras. Ela vai observando e num belo dia ela chega para o esposo dela e fala assim, olha, vamos convidar o profeta para vir ter uma refeição aqui com a gente. E o profeta vai, recebe esse convite, vai, tem uma refeição com eles e o profeta continua fazendo o seu trabalho profético nas cidades. A mulher continua observando. Até que chega um dia, ela chega, chama o seu marido e fala, bem, vem cá, a gente tem que fazer mais alguma coisa. Esse homem passa sempre por aí, e ele faz tanta coisa boa para essa gente toda, a gente pode fazer alguma coisa por ele. E ela fala assim, vamos fazer um quartinho aqui para ele, assim no dia que ele passar por aqui, ele pode descansar. A gente põe uma cama, a gente põe uma mesa, uma cadeira, a gente põe uma luminária, e ele tem um tempo lá para ele, um lugar. E é isso que eles fazem. E Eliseu fica tão grato que certo dia ele está nesse aposento, junto com o seu assistente chamado Geazi, e ele está lá e ele fala assim, Geazi, essa mulher tem sido tão boa para a gente, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para ela? Vai lá perguntar para ela, Geazi. Geazi vai. Quando Geazi chega lá, fala assim, olha, o profeta Eliseu perguntou, se tem alguma coisa que a gente pode fazer, a gente está sentindo tão bem, que a gente está incomodado. E ela fala, não, eu não preciso de nada, está tudo bem comigo. Geazi volta para Eliseu e conta essa história para Eliseu. Eliseu, mas deve ter alguma coisa que essa mulher precisa que a gente pode retribuí-la. Aí Geazi fala assim, Geazi era outro cara esperto. Ele fala assim, Eliseu, tem uma coisa, essa mulher não tem filhos.
E ela já está numa idade de maturidade, ela e o esposo dela. Aí Eliseu começa a perceber o ambiente que ele está. E ele fala para a mulher assim, fala assim, olha, daqui a 1 ano, nessa mesma época, você vai estar com um filho. E a mulher olha para o profeta e fala assim, você não precisa me dar falsas esperanças, você não precisa me retribuir com nada. Não precisa falar isso, eu sei da minha idade, eu sei da minha condição, mas a palavra do profeta se cumpre. 1 ano depois a mulher está com um filho. E aí a gente vai ver o turbilhão de coisas que está acontecendo. Essa mulher está num momento da vida dela que parece que nada mais vai acontecer. Daqui a pouco um milagre de Deus chega. Um filho chega para ela na maturidade. E esse filho cresce e traz muita alegria para a mulher. Mas chega um dia que o filho vai ver o pai trabalhando. E o menino começa a reclamar que está com uma dor de cabeça muito forte. E ele põe a mão na cabeça e fala assim, a minha cabeça está doendo demais. O pai fala assim, leve esse menino para perto da mãe dele, e levam. E o menino fica nos braços da mãe, e a mãe vai começando a ver a criança ou o jovem se desfalecendo, e quando é o meio-dia, essa criança morre. Maturidade, milagre, tragédia, tudo acontecendo na vida dessa mulher. E ocorre que o filho está morto nos braços dela, e a Bíblia vai dizer que ela não se desespera, ela não sai gritando, ela não coloca o marido em desespero. O marido, quando chega, ela fala assim, está tudo bem, não se preocupe, só me arruma um cavalo aqui que eu vou falar com o profeta. Eu fico imaginando o que passa pela cabeça dessa mulher. À medida que ela vai cavalgando, ela deve ter pensado assim, eu não pedi filho para ele. Eu não pedi para ele orar por mim para ver um filho. Por que é que Deus me deu esse filho? E por que agora esse filho morreu, que era a minha alegria? Por que tudo isso? E ela vai indo, e Eliseu avista ela de longe e fala assim, a sunamita. Deve ter acontecido alguma coisa. Geazi vai perguntar para ela. E Geazi sai na frente, o servo, e chega, está tudo bem com você? A mulher estava com todos esses problemas que eu citei, com um filho morto, e sabe como é que ela responde para Geazi? Como é que vocês acham? Vai tudo bem. A mulher continua indo, daqui a pouco ela chega onde o profeta está, Eliseu. Quando ela chega, olha o mundo feminino como é um mundo cheio de forças, e a mulher é muito forte, mas ao mesmo tempo chega uma hora que ela pode desabar de vez. Ela chega aos pés do profeta, ela se joga e começa a chorar, e fala assim, por acaso eu pedi para você alguma coisa? Eu pedi para você orar por mim, o meu filho está morto. As ambiguidades desse mundo psíquico da mulher acontecendo. Eliseu fica preocupado com o estado dela, fala assim, Geazi, corre lá onde está o menino, leva o meu cajado, coloca sobre ele, que eu estou indo com ela depois. E eu fico tentando imaginar o que é que essa mulher estava conversando com o profeta, nesse caminho de volta. Geazi chega, coloca o cajado em cima do menino, sabe o que acontece? Nada. Até que o profeta chega com a mãe, e aí Eliseu pede para todo mundo se afastar, e é uma cena linda você lendo esse texto na Bíblia. Eu fico imaginando a paixão com que Eliseu ora por aquele menino. Eliseu se vê envolvido com aquilo tudo, tão envolvido que a forma que ele ora o menino está deitado na cama, ele se deita sobre o corpo do menino, olho com olho, mão com mão, e a Bíblia vai descrevendo o que está acontecendo, dizendo assim, o calor do corpo de Eliseu vai aquecendo o corpo da criança ou do jovem, e o corpo do jovem vai se aquecendo. Eliseu se levanta, caminha pelo quarto, e eu não sei o que Eliseu está pensando ou conversando, mas ele volta e repete as mesmas coisas. Quando milagrosamente Deus age, e o menino que estava morto volta à vida.
indiferença, milagre, tragédia, milagre. Isso é um mundo feminino com todos os seus turbilhões de coisas acontecendo. Essa é a história dessa mulher. Agora, olha a quantidade de ensinamentos que a gente tem aqui. Primeira coisa que eu vejo encarnada nessa mulher, a mulher que o provérbio está dizendo como virtuosa. Olha a sabedoria e discernimento dela. Essa mulher é quem alerta um marido que tem alguém fazendo coisa boa, e ela percebe que tem alguém fazendo coisa boa. Que bênção famílias e maridos que têm mulheres que percebem que tem gente fazendo coisa boa. Que bênção ter mulheres nas nossas vidas e famílias que são capazes de notar mais as coisas boas do que as coisas ruins. Gente com sensibilidade espiritual, com discernimento de enxergar o que poucos enxergam. Ela tem olhos para enxergar que Eliseu não era uma pessoa comum. E mulheres têm essa capacidade de olhar e falar, essa pessoa é diferente, eu acho que vale a pena apoiá-lo. Gente é capaz de ver o bem do mundo e também as pessoas de bem em meio de tanta maldade que a gente vê hoje. Essa mulher sulamita era esse tipo de mulher, gente com discernimento. E eu oro para que Deus nos dê mulheres assim. Gente que é capaz de enxergar o bem onde o bem está sendo feito. Gente de apoiar as ações de bem que estão sendo feitas e estimulá-las. Então diga assim comigo, Senhor Jesus, me ensina isso. Sabedoria e discernimento impressionantes como essa mulher teve, que a gente tenha nas nossas famílias. Gente que é capaz de perceber essas coisas que parece que o olhar feminino tem mais facilidade. Gente de perceber que um filho está quieto demais. E se ele está quieto demais, ele pode estar com uma insegurança incrível. Gente com discernimento. Gente para olhar para um marido e perceber que ele está sem vigor, que ele está na iminência do esgotamento físico. E quando ele chega em casa, em vez de falar e xingar, e não percebe primeiro, e fala assim, eu preciso ajudá-lo. Gente com esse discernimento de uma mulher que é capaz de olhar para a filha e ver que tem alguma coisa diferente com ela e falar, talvez a minha filha esteja andando com gente que está influenciando mal ela, eu preciso conversar com ela, eu preciso gastar tempo com ela. Discernimento espiritual. Mais do que isso, essa mulher, ela nos ensina que ela tem uma disposição incrível para servir, é o que os versículos 8 e 10 nos ensinam. Ela é identificada como uma mulher rica, mas que não é prisioneira das suas posses. É uma mulher rica, mas ela dispunha-se a hospedar o profeta na sua casa, porque sabia que a sua riqueza era para abençoar quem está fazendo bem. Gente que você via nela bondade, misericórdia, hospitalidade, são qualidades de pessoas extraordinárias, como essa mulher. O desejo dela de servir era tão forte, que ela não se contentou em dar um jantar para o profeta. É gente que vai mais da conta. Vamos construir um lugar para o profeta ficar. Quem dera tenhamos em nossas famílias mulheres com essa capacidade de servir. Gente que, mesmo quando não pode fazer, ajuda quem pode fazer a fazer o que precisa ser feito. Diga assim comigo, Senhor, me dá esse desprendimento. Se eu não puder fazer algo, que eu ajude alguém a fazer algo, para que a roda da bondade continue girando. Mulheres assim, quem achará? Eu aprendo com essa mulher sunamita, que ela é alguém que sabia o significado dessa palavrinha chamada contentamento.
Muito interessante como ela age. Uma mulher que ela tinha as coisas, a Bíblia identifica ela como uma pessoa rica, mas as coisas não tinham ela. Como é que a gente sabe que ela tinha as coisas, mas as coisas não tinham ela? Porque Eliseu quis recompensar ela pela hospitalidade, e tudo que ela disse para o profeta foi: eu não preciso de coisa alguma. E embora ela nem um filho tivesse, ela se recusou a falar isso para o profeta. Eu estou imaginando se fosse no nosso tempo isso. No nosso tempo, gente tão desesperado por bênçãos expressas, bênçãos tipo McDonald's, que você compra, ele vem na hora. Se tivesse um profeta como Eliseu aqui, gente, e perguntasse assim: você precisa de alguma coisa? Um carro, a casa, ou não. A gente ia fazer uma lista para o profeta. Essa mulher olha e fala assim: eu não preciso de nada. Ela aprendeu o sentido da palavra contentamento. Eu estou contente com o que eu tenho. E aqui vale uma reflexão de como uma mulher pode ajudar ou destruir um lar a partir do seu controle ou do seu descontrole. Parece que essa mulher sabia a diferença entre o que é ambição e o que é ganância. Deixa eu explicar isso para você, porque nós cristãos temos dificuldade de compreender isso. O que é ambição, o que é ganância? Ambição é o desejo de você crescer e desenvolver, de você ter mais conhecimento, de você ter mais tranquilidade financeira, de você crescer no seu relacionamento familiar, de você se tornar uma pessoa mais preparada. Isso é ambição. Então, ter ambição não é nenhum problema para o cristão. O problema é quando o cristão se torna uma pessoa ambiciosa o tempo todo. Aí ela vai caminhar para o que a Bíblia chama de ganância. O que é ganância? Ganância é sempre você ter e não ser suficiente para você. Cada vez que você tem mais, você quer mais ainda. E você entra num círculo vicioso, que vai gerar uma série de problemas. Essa mulher não entrou nisso. O profeta fala: o que você quer? Ela falou: eu não quero nada. Eu já tenho tudo o que eu preciso. O que eu preciso é viver em paz com o que eu já tenho. Essa mulher, ela passa a viver não em função do que ela tem, mas em função de trazer qualidade para a sua vida, inclusive espiritual. É por isso que Hebreus vai dizer no capítulo 13: seja a vossa vida isenta de ganância. Veja, a Bíblia não fala isenta de ambição, é isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes. Isso é paz de espírito. Isso é compreender que isso traz equilíbrio para a vida. Eu vou dar um exemplo quando a mulher não coopera com isso. Quando a mulher começa a estabelecer pressão sobre o marido, sobre o filho, que ela sempre quer uma coisa nova. E amanhã? Amanhã eu quero de novo. Mas e a semana que vem? Já acabou o salário. Não, mas acabou o salário, mas não a vontade. Eu continuo querendo. Isso vai estabelecendo uma pressão familiar. E daqui a algum tempo está todo mundo enrolado com dívidas, com responsabilidades, com dificuldades, e a família começa a entrar numa crise psíquica e espiritual. Porque não se descobriu o sentido da palavra contentamento. Mulheres que experimentam contentamento, quem a acharás? Maridos que não se aproveitam disso para nunca presentear a mulher porque acha que ela já está contente. Quem achará esses maridos? Você achava que só ia sobrar para a mulher, né? Porque é isso que pode acontecer. Às vezes temos mulheres virtuosas perto da gente, mas a gente não sabe reconhecer também. A gente acha que a mulher funciona igual a gente. A gente põe uma sandália havaiana e está tudo bem. Ah não, a havaiana está cara agora, né? Não, é outra coisa mais baratinha, da 25 de março. E a gente vai que vem. A mulher não, a mulher ela precisa de outras coisas. Está no mundo dela.
Eu sei que as mulheres gostaram mais agora, né? Mas as mulheres precisam aprender a viver com contentamento, para não trazer pressão para dentro da sua casa. Veja que é um equilíbrio de coisas acontecendo. Diga assim comigo: Senhor, que tenhamos nas nossas casas mulheres que saibam significado de contentamento, e homens que saibam reconhecer essa virtude nelas. Amém, gente? Mulheres extraordinárias como essa mulher, com um autocontrole impressionante. Por quê? Porque ela confiava em Deus. Veja, essa mulher estava com o filho morto nos braços. Ela não desesperou, ela não se revoltou, ela não murmurou, não xingou os vizinhos, não xingou Deus e nem ninguém. Pelo contrário, ela disse a seu marido, quando o marido chega, nem sabe o que está acontecendo do trabalho. Olha a sabedoria dessa mulher. Ela vai e diz assim: não se preocupe, está tudo bem. Eu fico pensando que quando a mulher não entende essa importância na vida da família, o marido chega em casa e fala assim: como é que está? É um caminhão de coisa que descarrega. Ó, o seu filho fez aquilo lá, ó, quebrou o negócio. Sabe aquela conta? Ó, você não pagou. Sabe aquela manutenção não sei de onde? Ah, você não fez também. E um monte de coisa descarregado no sujeito, que pegou 2 horas de trânsito, choveu, sexta-feira em São Paulo, ele chega naquilo que seria o lar dele, e ele encontra uma praça de guerra. É muito real essa situação aqui. Essa mulher compreendeu isso. Ele veio de um dia de trabalho difícil. O que houve aí? Não, está tudo bem, só arruma um cavalo para mim que eu vou falar com o profeta. Quem dera nós tenhamos mulheres assim. E homens que preparem o cavalo para lhe fazer o que precisa fazer. Amém, gente? Ela não ficou lamentando diante do infortúnio. Ela decidiu falar com quem falava em nome de Deus. E aí essa mulher é virtuosa mesmo. Porque no meio de crises, quando está se para perder o autocontrole, o comum é a gente falar com qualquer pessoa que apareça na frente da gente. A gente descarrega na primeira pessoa que aparecer. A gente conta problemas internos, problemas pessoais. Alguns de nós e algumas de nós não descobriu uma coisa. Deixa eu falar para você a diferença entre o que é pessoal, entre o que é privado e entre o que é público. Alguns de nós ainda não entenderam isso. Deixa eu explicar. O que é público? Público é aquilo que todo mundo pode saber a respeito de você e da sua família. Então qualquer pessoa pode ver, você pode postar em redes sociais, você pode falar que você não tem nenhum problema em todo mundo saber. Isso é o que é público. O que é privado? Privado é aquilo que só as pessoas que você escolhe é que vão saber. Isso é privado. Agora, o que é pessoal? É aquilo que só você e a sua família têm que saber, e ninguém mais. Quando a gente inverte essas coisas, a gente começa a dar margem àquelas orações malignas, que alguém quer ver o seu mal, e chega para todo mundo que ninguém sabe do seu problema, e ele chega assim: irmãos, vamos orar pela Mariazinha, porque a Mariazinha, acabei de saber que ela pisou na bola, ela fez isso, 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 vamos orar por ela. Fofocou, com um pedido de oração pretenso. Quando nós não estabelecemos esses limites, e o limite quem dá é você, não são os outros. Tem muita gente falando assim: essa pessoa não respeita o meu limite. Provavelmente é você que não estabeleceu esse limite, por isso que ela está ultrapassando esse limite.
essa mulher sabia colocar os limites na família dela. Os limites aonde ela atuava. Diante das adversidades da vida, ela escolheu procurar o profeta que falava em nome de Deus. Diga assim comigo: Senhor, me ensina esse autocontrole de alguém que confia tanto no Senhor, que vai falar com o Senhor a respeito das dificuldades. Com quem é que você está falando a respeito das suas dificuldades? No meio das suas lutas, você sabe distinguir e ter esse autocontrole que essa mulher está ensinando para a gente? Eu oro para que as nossas famílias tenham mães e mulheres que saibam proteger a sua família. E não jogar a sua família na cova dos leões. E eu oro para que tenha homens que ajudem as suas mulheres a fazer esse papel importante de proteção da família. Porque é através disso que a bênção do Senhor, ela vai se tornando cada vez mais plena na nossa vida. Eu termino essa reflexão de hoje agradecendo a Deus por esse dia e pelas mulheres extraordinárias que Deus colocou na minha e na sua vida. Você concorda comigo, homens? Agora essas mulheres se tornarão tanto mais extraordinárias quanto elas tiverem homens que as apoiem para se tornarem assim nas suas casas. Pastor, por que a vida da mulher é tão importante na Bíblia? Porque foi através de uma mulher que o Salvador do mundo veio a este mundo. Essa criança, Jesus, que veio para ser amado por muitos, mas também odiado por muitos. Maria carregava no seu ventre aquilo que a história bíblica veio carregando desde Eva com a promessa, e que passou pelas mães da nação de Israel, e que chega até Maria. E olha que interessante, as mães da nação de Israel que trouxe o Salvador para o mundo, todas elas estéreis. É como se Deus olhasse para a história e falasse assim: se eu não agir, as coisas não vão acontecer. Um milagre de Deus. Eu oro para que nós tenhamos sunamitas nas nossas famílias, que sejam capazes de serem mulheres que servem porque têm bondade no coração. Mulheres que ajudam suas famílias a serem melhores famílias, porque sabe discernir o bem e do mal. Sabe enxergar na filha, no filho, no esposo, momentos que precisa de apoio. Eu oro para que, como essas mulheres da Bíblia, a gente experimente a alegria de viver numa família. E toda vez que algo difícil estiver diante de nós, toda vez que Deus olhar para uma dessas mulheres que estão aqui hoje, e falar algo tão esplêndido como o anjo Gabriel fala: do teu ventre vai vir o Salvador do mundo. Fala isso para uma mulher judia, há 2000 anos atrás na Palestina. E essa mulher não questiona, essa mulher não fica discutindo, a resposta dela, eu creio que deve ser a resposta das nossas mulheres: sou a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Através de muitas mulheres aqui, grandes homens e mulheres estão vindo para o mundo. Através de homens e mulheres aqui, coisas que estão fora do controle, Deus está trazendo ao controle. A vida da sunamita era uma vida em que nada acontecia, e que é surpreendida por Deus com um milagre. Mas ela não ficou só no milagre, porque daqui a pouco o milagre trouxe uma tragédia também. E a tragédia trouxe de novo um milagre. Isso mostra que a nossa vida com Deus era dinâmica. Cada dia que Deus deu para você, mulher, é uma bênção para você ser a mulher melhor do mundo.
Tem dia que vai ser o dia do milagre, mas tem dia que você vai experimentar a dificuldade de uma tragédia. Mas a Bíblia vai garantir: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. É por isso que você não tem que ficar sofrendo, nem se desesperar, e nem xingar, e nem murmurar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus que pode nos surpreender com coisas extraordinárias. Ele é o Deus que pode mudar vereditos. Ele é o Deus que pode mudar tragédias. Não é porque alguém disse, não é porque alguém falou que tem alguma coisa ruim sobre a sua vida, que você vai baixar a guarda, que você vai desistir. Você precisa consultar a Deus, como essa mulher fez. O que é que Deus tem para falar para mim? Qual é o veredito de Deus? E a gente aprende com a história dessa mulher sunamita, que mesmo uma criança morta, onde não há vida, onde não há nem mais sinal de vida, pode fluir vida pelo poder do Deus Altíssimo. O que é que está morto na sua vida? O que está próximo disso? Deus pode mudar essa situação. Nós cremos no Deus da Bíblia? Nós cremos que Ele é o mesmo Deus ainda? Se nós cremos, está na hora da gente fazer verdade essas palavras. Seja qual for a situação, quando Deus falar conosco, que a nossa resposta seja a resposta dessa mulher extraordinária chamada Maria: Senhor, faça em mim a tua vontade. Aconteça o que acontecer, a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Amém, gente? Feche os seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus sobre o que você ouviu. Se você é uma mulher, é uma mãe, é uma esposa, talvez essa sunamita tenha muito a falar, a continuar falando ao seu coração. Que você tenha sensibilidade para perceber no seu lar aquilo que precisa ser percebido. Que você seja uma fortaleza de Deus para não expor a sua família. Que você seja um lugar seguro para o seu esposo se voltar toda vez que ele estiver num ambiente de adversidade. Que os seus filhos e as suas filhas encontrem em você alguém que os apoie, não só alguém que os acuse. A você, marido, você faz parte de tudo isso. As nossas mulheres, as nossas filhas, as nossas mães serão tão melhores quanto a gente ajudá-las a ser. Pai amado, nós falamos a tua palavra. Creio que o teu Espírito está soprando entre nós. Há muitos milagres que nós queremos ver nas nossas vidas essa noite. E a vida da sunamita nos ensina que diante de tragédias, a tua mão pode se levantar e trazer um milagre de que só o Senhor pode fazer. Assim como o Senhor trouxe a vida àquela criança e trouxe de novo alegria àquela família, muitas coisas precisam voltar à vida nessa noite. Cura nossos organismos nessa noite. Cura o nosso corpo físico. Mas vai além, Senhor. Cura a nossa alma, que está abatida, que está cansada. Cura o nosso espírito, para que onde haja dúvida, volte a haver confiança num Deus que nunca falhou em cuidar de nós. Pai, que as mulheres dessa comunidade, das nossas famílias, as mulheres que fazem parte da nossa vida, recebam essa palavra e ela frutifique, ela transforme relações familiares,
que ela faça dessas mulheres, mulheres virtuosas, que nós tenhamos alegrias de olhar para ela e poder falar assim: olha, existe mulheres com coração bom, mas o seu coração, para mim, é o melhor de todos. Que essas mulheres sejam agentes de Deus para curar esposos, filhos, familiares. E que os esposos sejam agentes de Deus para ajudar essas mulheres extraordinárias a serem agentes de Deus. Pai, faz dessas mulheres tão amadas e queridas por nós e de que nós tanto necessitamos, mulheres realmente cheias de graça. Que a graça do Eterno seja revelada na vida delas em profusão. Que haja benefício de todos os que estão em volta, a partir desse amor, dessa generosidade, desse serviço, dessa sensibilidade espiritual, para ver só o que elas podem enxergar, Pai. Se revela nas nossas famílias, se revela no mundo feminino, que nós também somos beneficiados. Se revela a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, mulher, que você seja virtuosa, que você faça do seu lar um lar em que a glória de Deus seja refletida constantemente. Que Deus te dê força para você mudar o que precisa ser mudado. Que Ele dê confiança para você aceitar o que não pode ser mudado. E que Ele te dê discernimento espiritual para saber discernir entre uma coisa e outra. Amém, gente? Que Deus abençoe as nossas mulheres, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.